Esta é a história do dia da Rádio Observador. É o regresso do PS à abstenção violenta. Uma abstenção violenta em relação à proposta que o Governo nos apresenta, mas uma abstenção construtiva. A 6 de novembro de 2011, o então secretário-geral do PS, António José Seguro, anunciava uma abstenção violenta, mas construtiva, em nome do interesse nacional. Isto no orçamento. O PSD reúne-se em congresso este fim de semana em Braga e Pedro Nuno Santos anuncia agora o que vai fazer em relação à proposta de orçamento do Estado para 2025. Isto depois dos socialistas terem feito saber que iriam manter o silêncio até segunda-feira, já depois do congresso do PSD. E agora? O orçamento passa, mas será que fica tudo igual na política? É sobre isto que vou conversar com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Esta é a história do dia, de sexta-feira, 18 de outubro. Bem-vindo, Miguel. Olá, Ricardo. Miguel, quando todos esperávamos que o PS reservasse um anúncio para segunda-feira, para depois do congresso do PSD, eis que nos surge Pedro Nuno Santos, às 8 da noite, a anunciar uma decisão. E apenas por estas duas razões que tomei a decisão de propor à Comissão Política Nacional do Partido Socialista a abstenção na votação do Orçamento do Estado para 2025. Afinal, como justifica o secretário-geral do PS esta decisão? Pedro Nuno Santos usa essencialmente dois argumentos. O facto de o país ter ido a votos muito recentemente, portanto, terem passado cerca de 6 meses desde as últimas eleições legislativas, e, em segundo lugar, o facto de não existir nenhum cenário plausível em que umas eleições antecipadas possam significar uma clarificação real do quadro parlamentar. Ora, estes dois argumentos eram conhecidos há algum tempo. Há umas semanas ou dias? Ou... Sim, esta parte do meses, discurso de Pedro Nuno Santos poderia ter sido feita há semanas ou há meses, porque, de facto, as eleições foram há muito pouco tempo e, em segundo lugar, as sondagens, coerentemente, têm dado um empate técnico entre PSD se e houvesse PS, eleições, podia ficar tudo na mesma. mas uma maioria muito expressiva à direita, uma maioria que não existe na prática, porque PSD chega, já está visto, não se entendem. Agora, só fazer aqui um parênteses, recorrendo à tua experiência, conhecimento, é importante também ter noção dos passos do orçamento. Nós às vezes falamos muito destas coisas sem as explicar e eu queria aqui que num 30 segundos ou um minuto nos explicasse o que é isto da generalidade, da especialidade, da votação final global. Explica-nos lá aqui estas 3 etapas. Muito rapidamente, no essencial, o rascunho da proposta do Orçamento do Estado, que ainda não é um Orçamento do Estado, é uma proposta, e o Governo tem competência para apresentar essa proposta de Orçamento do Estado ao Parlamento. Foi aprovado, ou foi aprovado, ou vai ser aprovada, com a abstenção do Partido Socialista. Depois entramos numa nova fase, que é a discussão na especialidade. A linha a linha, norma a norma, artigo a artigo. E aí os partidos vão fazendo as suas propostas. E aí a competência é exclusiva do Parlamento. Ou seja, o Governo agora não pode alterar aquele documento. Quem pode alterar aquele documento são os partidos com assento parlamentar, onde estão também PSD e CDS, que apoiam, apoiam e suportam e compõem o atual Governo. Mas, sendo um debate e uma discussão tão aberta, estando nós perante um Parlamento que vive muito, ou tem vivido muito à custa de votações cruzadas, sobretudo entre o Partido Socialista e o Chega, vamos entrar aqui num momento muito delicado, porque pode haver votações
que desvirtuem de alguma forma o Orçamento do Estado. E depois temos então a votação final global, que é já o orçamento alterado. No orçamento deste ano, 2024, tivemos milhares de propostas, no fundo acabaram por ser aprovadas, salvo erro, 80. Falámos disso aqui na história do dia. E perante o que disse Pedro Nuno Santos, a proposta de orçamento passa agora na Generalidade, depois passará na votação final global, mas pegando nisso mesmo que estavas a explicar, Miguel Santos Carrapatoso, o Orçamento de Estado que entra não é o mesmo que sai. Este voto que anuncio, e para que não restem qualquer tipo de dúvidas, aplicam-se à nossa votação na Generalidade e à nossa votação final global. O que não significa que nós não partamos para o processo na especialidade com toda a liberdade. Pedro Nuno Santos tem prometido que não vai comprometer a margem orçamental que o Governo diz ter para o próximo ano. Ou seja, cerca de 700 milhões, 0,3%. 0,3% de excedente. Agora, neste bolo de 700 milhões, que tem de ser preservado, há muita coisa que pode mudar. Pedro Nuno Santos, só para as pessoas que nos ouvem terem uma ideia mais clara do que estamos a falar, quando apresentou uma contraproposta ao Governo, a Luís Montenegro, uma das coisas que fez foi trocar uma redução de impostos tão acentuada por aumento da despesa estrutural em áreas como a habitação ou o Serviço Nacional de Saúde. Nada nos garante que, mesmo preservando esses tais 700 milhões, o Partido Socialista não apresente propostas que podem fazer balançar muito a orientação estratégica do Governo. E depois caberá ao Governo decidir se revê ou não naquele orçamento. Podemos chegar ao absurdo, ao limite, sim, à situação absurda de PSD e CDS votarem contra o orçamento, ou então Luís Montenegro dizer: eu não tenho condições para governar, e portanto esse risco existe, esse risco teórico, pelo menos, existe. Esse risco existe e já foi verificado no início desta legislatura. Houve várias medidas, a redução do IVA da luz, o fim das portagens, enfim, uma série de exemplos que já foram aprovados contra a vontade do Governo e que o Governo teve de aceitar e de incluir no Orçamento do Estado. Mas agora não há nada na lei que impeça o Parlamento, os partidos com assento parlamentar, de fazerem as alterações, as propostas de alteração que bem entenderem. Mas, Miguel, vamos aqui regressar ao discurso, à declaração de Pedro Nuno Santos, que ao longo de 10 minutos esteve a dizer coisas como que é contra blocos centrais, formais e informais. O normal é que o principal partido da oposição vote contra a proposta do Orçamento do Estado que o Governo entrega no Parlamento. O discurso ia apontando para o chumbo, mas no final, ao twist. É verdade, e até por isso foi um discurso difícil de ler, porque de facto Pedro Nuno Santos explicou com uma clareza muito evidente a sua posição de princípio, ou seja, o Partido Socialista, por princípio, não deve apoiar um governo do PSD, porque isso compromete a ideia de que os dois partidos devem representar alternativas muito diferentes, e Pedro Nuno Santos insistiu muito nisso, ao ponto de acharmos que iria anunciar o voto contra, e ao mesmo tempo falou da questão do Chega, que de facto há muito que preocupa Pedro Nuno Santos e há muito que preocupa uma parte importante do Partido Socialista. Ou seja, isso vai acontecer, vamos ter seguramente muitas declarações de André Ventura nesse sentido. O Chega vai ter a oportunidade agora de ensaiar um discurso, ou melhor, de reforçar o discurso de que PS e PSD são em tudo iguais e que, portanto, é o Chega a verdadeira solução para aqueles que querem uma alternativa ao sistema. E, portanto, Pedro Nuno Santos construiu grande parte do discurso que tivemos a oportunidade de assistir com base nestas duas premissas. O PS deve ser uma alternativa clara ao PSD, o Chega, com uma eventual abstenção do Partido Socialista, será o canal para onde aquelas pessoas que querem uma alternativa se vão deslocar.
Isto nós já conhecíamos do argumentário de Pedro Nuno Santos. Isto, racionalmente, inclinaria o Partido Socialista para um chumbo ao Orçamento do Estado, mas depois o líder socialista usou os tais 2 argumentos de que as eleições foram há pouco tempo. Em segundo lugar, não há certezas de que existisse uma clarificação. Repito, estes 2 argumentos poderiam ter sido utilizados em abril, em maio, em junho, em julho, enfim. A comunicação é feita agora porque eu não sou impulsivo. Segundo lugar, esta é uma questão complexa, sem saídas óbvias. Já voltamos à conversa com o editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso. Esta será uma boa ou má jogada para Pedro Nuno Santos? Não havia mulheres assim, ou havia muito poucas mulheres assim em Portugal. Esta é a história de Vera Lagoa, a mulher mais temida pelos poderosos de todos os regimes. Afrontou Salazar, desafiou os militares de Abril e ridicularizou os que se achavam donos do país. Episódio 3. A segunda mulher mais bonita de Lisboa. A Grande Provocadora é uma série para ouvir em 5 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, José Mata, com banda sonora original de Molinex. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Miguel, do ponto de vista interno, Pedro Nuno Santos ganha ou perde pontos com esta decisão? Pedro Nuno Santos geriu o processo mal. Isso acho que é uma evidência reconhecida até dentro do próprio partido e até por algumas pessoas que apoiam de perto Pedro Nuno Santos. E chegados até aqui, mesmo reclamando as vitórias que teve, a questão do IRS jovem e, do ponto de vista do Partido Socialista, uma redução não tão acentuada do IRC, são vitórias do Partido Socialista, mas a forma como conduziu todo o processo e o facto de ter deixado o partido muito perto de uma convulsão interna. Eu recordo que Pedro Nuno Santos, ainda há uma semana, estava a desafiar os socialistas que têm espaços de comentário a descerem do pedestal e a não complicarem as contas ao líder. Ter alguma reserva, para ser simpático. A sugerir uma lei da rolha. Portanto, Pedro Nuno Santos conduziu o partido até a um ponto de ruptura tal que já havia recados a circularem por todo o lado, que a abstenção, a decisão de se abster por estes motivos, que não são motivos exatamente compreensíveis à luz de toda a novela que foi a discussão do orçamento, colocam Pedro Nuno Santos numa posição um bocadinho delicada, porque facilmente será acusado de ter cedido nas suas convicções perante as críticas internas. Pedro Nuno Santos, também não é mais lembrar, que há 2-3 semanas dizia que preferia perder eleições do que abdicar das suas convicções. Exato. Ora, 90% do discurso de Pedro Nuno Santos no momento em que anunciou a abstenção foi sobre as suas convicções, que não estão alteradas. Ainda assim, mudou o sentido de voto. Isto não soa a abstenção violenta? Sim, e a política, de facto, permite-se estas ironias, porque, e não querendo fazer arqueologia política, existem 3 marcos importantes na criação da mitologia em torno do jovem turco Pedro Nuno Santos. Novembro de 2011, quando o próprio se opôs à abstenção violenta de António José Seguro, na altura o orçamento de Pedro Passos Coelho, ao primeiro orçamento de Pedro Passos Coelho, até nisso há algumas semelhanças. Em abril de 2012, quando Pedro Nuno Santos se demite da vice-presidência da bancada parlamentar socialista em ruptura com o mesmo António José Seguro, e depois em janeiro de 2013, quando participativamente na tentativa de levar António Costa ao colo e em ombros, aliás, e torná-lo secretário-geral do partido. Depois António Costa recuou à 25ª hora, os dois até ficaram um bocadinho zangados na altura, acabariam por fazer as pazes, até nova ruptura mais adiante, mas enfim. Portanto, estes 3 marcos
as críticas duras à abstenção violenta de António José Seguro, a demissão da vice-presidência da bancada parlamentar socialista e depois a forma como apoiou apaixonadamente António Costa em 2013, formaram a mitologia em torno do jovem turco Pedro Nuno Santos, que agora, cerca de 13 anos, 14 anos depois, veio calçar os sapatos de António José Seguro. Opta pelo lado mais prático. Entretanto, o Primeiro-Ministro veio louvar a decisão do PS, sem grandes elogios, mas louvou ainda em Bruxelas. Aquilo que eu posso dizer é que saúdo, do ponto de vista democrático, o sentido de responsabilidade, de prevalência do interesse nacional que o Partido Socialista expressa ao viabilizar este importante instrumento. Até que ponto é que esta declaração agora do Partido Socialista condiciona o Congresso do PSD deste fim de semana? Eu acho que resolve um problema a Luís Montenegro. Havia a expectativa de perceber qual era o tom que Luís Montenegro iria usar e que os demais dirigentes do PSD iriam usar, e isto acaba por resolver um problema. Ou seja, já não vai ser preciso ter aquele equilíbrio forçado entre não bater muito em Pedro Nuno Santos e ao mesmo tempo dramatizar em relação a uma eventual crise política. A crise política está afastada, portanto agora será preciso adaptar o discurso. Não espero que o PSD aproveite este Congresso para destratar Pedro Nuno Santos, não faria muito sentido, mas terá de ser naturalmente um Congresso muito mais virado para a frente, para o país, para as prioridades do país, enfim, naturalmente fazendo de André Ventura e do Chega uma espécie de pinhata humana naturalmente, mas será um Congresso que não tem esse lado mais político-partidário que poderíamos antecipar. E Miguel, pedindo aqui emprestado o nome do programa, do podcast da Rádio Observador, e o vencedor é, que vai para o ar de segunda a sexta, às 8h30 da manhã e ao fim de semana às 10h30, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro saem vencedores desta história? Há um que é mais vencedor do que o outro? Inequivocamente, Luís Montenegro é o grande vencedor deste processo negocial, porque acaba de garantir 2 anos e meio no poder. Se o Orçamento do Estado fosse chumbado e se houvesse eleições, tudo ficaria em aberto a partir do momento em que a crise política foi evitada e em virtude de Marcelo Rebelo de Sousa estar impedido de dissolver a Assembleia da República 6 meses antes do fim do seu mandato, automaticamente Luís Montenegro ganha estes 2 anos e meio. Portanto, apresenta este Orçamento do Estado, apresenta o próximo para 2026, que seguramente será chumbado. Se este foi tão difícil, o próximo será ainda mais difícil, ficará a governar por duodécimos, virá um novo Presidente da República, convocará eleições antecipadas, então aí teremos a oportunidade de discutir uma eventual clarificação do Parlamento nessa altura. Pedro Nuno Santos, de facto, pode ganhar aqui uma aura de responsabilidade, de estadista, de ter sabido estar à altura do momento que o país atravessava. Agora, eu devo recordar que a história não tem sido muito meiga para líderes da oposição que se oferecem a ajudar os governos em funções. Isto é factual, história. A história nem sempre se repete, mas é o que tem acontecido. Aconteceu com Rui Rio, que a grande marca do seu início de mandato era a ideia de construir acordos e compromissos com o Partido Socialista. Tanto andou que, durante o período da pandemia, deixa-me só recordar isto, quase que suspendeu a oposição ao governo de António Costa. Tanto andou, que António Costa acabou com uma maioria absoluta. E o Rui Rio saiu da liderança do PSD. O mesmo aconteceu com António José Seguro, que nem sequer teve a oportunidade de ir a legislativas, porque o Partido Socialista correu alegremente com ele. E depois há o exemplo mais citado, o de Marcelo Rebelo de Sousa, que de facto com Guterres ajudou a aprovar, ou permitiu a aprovação de 3 orçamentos de António Guterres, e a determinada altura o partido estava de pantanas, ele próprio não aguentou a pressão, houve aquela cisão com Paulo Portas, deitou a toalha ao chão e foi-se embora. E só voltou à política com
com a candidatura à presidência da República. E não há muita gente no PSD a guardar grandes saudades desse período de liderança de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, a história não tem sido muito meiga para líderes da oposição que ajudam os governos em funções. Pedro Nuno Santos está a desafiar a história, tem o partido do seu lado. António José Seguro também tinha, durante muito tempo, até aparecer António Costa. Isto só, ou melhor, o verdadeiro teste à estratégia de Pedro Nuno Santos colocar-se-á agora em 2025, ano de eleições autárquicas. Se o Partido Socialista conseguir um bom resultado, isso pode dar um balão de oxigénio, mais um, a Pedro Nuno Santos. Se correr mal, admito que as coisas não fiquem muito simpáticas para o líder socialista. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ricardo. Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de política do Observador. Esta foi a história do dia. O som que ouvimos no arranque deste episódio, de António José Seguro, foi registado pela SIC em 2011. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.